E aí galera, tudo bem? Vamos dar seguimento nas revoltas. Vamos falar agora sobre a Guerra do Contestado. Foi um conflito armado que aconteceu entre outubro de 1912 e agosto de 1916, tendo como palco o sul do Brasil, especificamente a divisa entre o estado de Santa Catarina e Paraná. De um lado estavam mais de 20 mil camponeses e do outro lado, tropas militares do governo estadual e do governo federal. O enfrentamento levou esse nome por ter sido travado em uma área de disputa territorial entre os dois estados. Beleza? Estão captando aí o que eu estou falando? Tudo começa quando o governo brasileiro contrata uma empresa estrangeira estadunidense para construir uma ferrovia que ia ligar o estado do Rio Grande do Sul até São Paulo. Durante a execução da obra, a Brazil Railway Company contou com o apoio de coronéis locais e do estado. Além dela, uma madeireira de mesma origem estava atuando naquele local. O território envolvido na Guerra do Contestado, ali a divisa entre o Paraná e Santa Catarina, prestem bastante atenção nisso daí. Para concluir a empreitada, a companhia necessitava de mão de obra. Portanto, centenas de pessoas, tanto brasileiros quanto os imigrantes, foram atraídos para aquela região. Só lembrando as aulas de geografia aí, viu, gente? Somando a isso para ceder o território necessário para a construção da ferrovia, pequenas propriedades rurais tiveram que ser desapropriadas, deixando muitas famílias sem terras e sem condições de sobrevivência. Então o governo toma essas terras e não indeniza ninguém. A área, sobretudo, era habitada por famílias de camponeses e de pessoas muito pobres, que por terem perdido terras de onde tiravam seu sustento, acabaram ficando em uma situação de vulnerabilidade degradante, com alto nível de desemprego, com escassez de alimentos, e por aí vai. Além da desocupação das terras para as obras do governo, o governo viu que elas eram altamente lucrativas por conta da presença de erva mate, pinheiros e imbuias, assim sendo uma área de aproximadamente 15 mil metros, localizada na divisa entre o estado do Paraná e Santa Catarina, foi cedida para a Companhia Norte-Americana. Então vocês estão vendo aí no que eu estou falando, desenrolar dessa história, como que isso está acontecendo. Olha só, erva mate e tal. Quando a construção da ferrovia chegou ao fim, as tensões se agravaram. Os trabalhadores que se deslocaram para lá não tiveram apoio da empresa para regressar aos seus locais de origem. Ao contrário do esperado, eles permaneceram na região sem qualquer tipo de apoio financeiro. A situação, que já era muito ruim, ficou ainda pior, porque além desses trabalhadores, os moradores da região, sem terra para trabalhar, também estavam vivendo em condições muito precárias, ocasionando um total empobrecimento do local. Tá? Alguns nativos ocuparam ilegalmente um pedaço de terra, no qual começaram a trabalhar para que se tornasse aquele local produtivo. Entretanto, rapidamente as empresas se empenharam na desapropriação, sendo isso a gota d'água, sendo isso o estopim para que a guerra acontecesse. O líder, no ano de 1912, em meio a todas essas dificuldades pelas quais as pessoas estavam passando, foi a figura de um monge chamado José Maria de Santo Agostinho, elevando os conflitos a um caráter messiânico. Vejam bem o que nós estamos falando. O peregrino se mostrou muito sensibilizado com a situação de crise que viviam os camponeses. Estes, concomitantemente, demonstravam muito respeito e devoção à figura do monge,
e a movimentos dessa natureza, como foi o de Canudos, como foi o de Santa Dica, que nós falamos, que englobam esses movimentos messiânicos. Aquelas pessoas desprovidas de qualquer tipo de amparo financeiro viam no monge como uma alma caridosa e enviado para se preocupar com os doentes e desamparados. O monge José Maria tinha como principais características o antirrepublicanismo, a crença no fim do mundo com a chegada dos anos 2000, além do apreço pelo estudo das ervas e também tinha fama de curandeiro. Contrariando o posicionamento do governo, ele fundou uma comunidade na região. Ela recebeu o nome de Quadrado Santo e passou a receber todos aqueles que eram oprimidos. Por conta disso, a Guerra do Contestado também levou o apelido de Guerra Santa. Também foram formados alguns povoados que contavam com autoridade própria e estavam pautados nos princípios da igualdade social. Não longe disso daí, pessoal, eles desconsideravam todo tipo de ordens que partiam do Estado. A bandeira do contestado, a forma que eles levantavam os seus ideais, de pouco tempo veio a desaprovação do governo, que via o monge como uma figura desordeira e que colocava em risco a segurança e a ordem da região. Com a desculpa de que ele era inimigo do Estado, o Estado enviou tropas para o local com o intuito de perseguir o monge José Maria e seus seguidores. Tá? O desejo dos governos estadual e federal era acabar com a comunidade, desapropriar o local em que os sertanejos estavam instalados. Ao mesmo tempo, também havia repressão por parte das multinacionais que estavam instaladas naquele território. E em novembro de 1912 aconteceu a Batalha de Irani. O armamento das tropas do governo não deu muita chance para as ferramentas agrárias dos camponeses. O conflito desencadeou a morte do líder José Maria e de muitas outras pessoas. Os membros da comunidade ficaram inconformados com a morte do monge e decidiram, a partir daí, intensificar os embates, os conflitos, iniciando então uma guerra civil. Tá? Com relação ao fim desse conflito, os seguidores do monge não pensaram em se render. Pelo contrário, novas sedes foram construídas e houve um momento aí de grande resistência. E em contrapartida, o governo decidiu mostrar toda a sua força com a guerra de uma vez por todas. Comandada por Setembrino de Carvalho, uma poderosa ação militar bélica com um grande contingente de soldados, de aviões, metralhadoras, fuzis, canhões, foi promovida com o intuito de exterminar, aniquilar as últimas células de resistência. Foi montado um cerco aos rebeldes, que dentre pouco tempo começaram a sofrer com a falta de insumos básicos, como por exemplo alimentos e remédios, e por outro lado, líderes como o temível Adeodato Ramos estabeleceram um verdadeiro regime de terror entre os camponeses, que, se acusados de traição, eram sumariamente executados. A gente pode analisar como os últimos combates aconteceram em 1915, quando as tropas exaustas de tanto sofrimento, famílias inteiras que se entregaram, derrotados, os revoltosos começaram a se dissipar. Além disso, os milicianos contratados pelo governo e pelas multinacionais vão travar aí longas perseguições aos rebeldes. Os grupos de milicianos que trabalhavam em defesa de ataques dirigidos às multinacionais, grupos de milicianos
que trabalhavam em defesa e ataques a esses grupos estrangeiros não tiveram êxitos e foram mortos. O último líder foi Adeodato Ramos, que foi capturado em 1916, encerrando assim de uma vez por todas a Guerra do Contestado. Tá? O pressionado pelo então presidente Venceslau Braz, os dois estados envolvidos no conflito tiveram que ceder um pouco, resultando na assinatura de acordos aí entre Santa Catarina e Paraná. Esse vídeo ficou um pouquinho longo porque realmente o assunto é um pouco extenso. Tá? A gente volta daqui a pouco com o último movimento aí significativo de revolta. Vida longa e próspera. Até mais.